A gente parou aqui, eu vou criar uma nova página, então clicando com o clique direito aqui, nova Playground Page, que vai ser para minha aula de vetores e dicionários, certo? Novamente eu vou apagar o que vem aqui, porque não é muito interessante para mim, e vou começar a explicar para vocês o que é um vetor, também conhecido como um array em inglês. Muito bem, então eu vou criar um aqui, ó, que é meu, vou colocar o nome em português, vetor de strings, certo? Então, um vetor de strings, ele é um conjunto de strings, uma lista, certo? E em volta dela eu coloco esses colchetes aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, meu nome é Rodrigo, certo? Eu criei uma lista aqui com várias strings, mas eu posso criar com outros tipos. Por exemplo, vetor de inteiros seria 1, 2, 3, 4, certo? Criei um vetor de inteiros aqui, uma lista de inteiros. Muito bem. Além de criar eles, né, simplesmente existirem ali, a gente pode fazer várias coisas legais com eles. Então, a primeira coisa é que mesmo depois de criado, eu posso pegar meu vetor de strings e colocar algum elemento no final dele. Então, vetor de strings.append, e daí eu coloco aqui dentro o que eu quero colocar. Meu nome é Rodrigo, eu vou colocar um ponto final no final aqui, certo? E depois eu posso imprimir. O que seria imprimir? Imprimir é, aqui embaixo no console, certo? Aparece a saída do meu programa. Então, se eu escrever a função print, tudo que eu colocar aqui no meio dela, vai aparecer aqui na saída do meu programa. Eu vou colocar o meu vetor de strings inteiro aqui, e eu vou colocar ele antes e depois de eu colocar esse ponto aqui, certo? Então, eu vou rodar ele aqui. Você talvez rode automaticamente, eu desabilitei para ficar um pouco mais rápido o meu computador. Mas aqui, ó. Então, ele tem uma lista, meu nome é Rodrigo, certo? Que é quando o programa chega aqui na linha 4, ele executa isso aqui e coloca aqui embaixo o que tem. E depois de eu colocar esse ponto final aqui, ele colocou o ponto final a mais ali. Então, muito bem, o append coloca. Como que eu faço para remover? Bom, para remover é só eu pegar o meu vetor de strings e no lugar da função append eu uso a função remove. Remove at, e daí a posição que eu quero remover. Então, eu quero remover, por exemplo, o nome, certo? Para contar a posição dos vetores, a gente sempre começa na posição 0. Então, o meu está no 0, o nome está no 1, E está no 2, o Rodrigo está no 3 e assim por diante. Então, eu vou retirar, por exemplo, o 1, que é o nome aqui, certo? E vou imprimir de novo para ver se funcionou. Então, vamos rodar aqui. Meu e Rodrigo, ponto, viu? O nome saiu. Uma outra coisa que eu posso fazer com o array é acessar um elemento diretamente, ou seja, pegar na minha lista, por exemplo, no meu vetor de inteiros, e eu quero pegar o número 2 aqui. Então, como que eu faço? Eu pego o vetor de inteiros na posição 1. Então, eu coloco entre colchetes qual a posição que eu quero, e você pode ver aqui no cantinho, na hora que eu executar, que ele vai aparecer o que ele retornou. Então, o vetor de inteiros na posição 1 tem o número 2. Tem muitas outras funções que a gente pode usar também de vetores, né? Por exemplo, a função count. Então, se eu escrever a função count aqui, ele vai me retornar o 4. Você pode ver que eu não estou imprimindo, né? Não está aparecendo aqui, mas ele está aparecendo 4 aqui. O que significa? É o resultado dessa operação aqui. Então, eu posso, por exemplo, colocar isso daqui, ó, número de elementos igual a 4. Por exemplo, essa constante agora vale 4, né? Que a gente viu lá na aula passada. Muito bem. E se eu quiser criar um vetor vazio, como que eu faço? Então, para criar um vetor vazio, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, lista vazia de inteiros, certo? E eu crio assim. Não é só isso, não é simplesmente colocar o colchete aqui e não colocar nada. Por quê? Porque assim o Swift não sabe uma lista do que é, de qual tipo que é. Então, se eu colocar aqui dentro int, por exemplo, agora ele sabe que é sim um inteiro que tem ali dentro. E eu ainda tenho que colocar esse parênteses aqui para ele inicializar a lista quando não tem nada dentro. Então, essa é a sintaxe que você usa quando você quer uma lista vazia de inteiros. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que tem uma lista vazia. Muito bem. Quando eu tenho uma lista vazia, eu ainda posso colocar elementos normalmente. Então, append e colocar qual elemento que eu quero. Por exemplo, 2. Quando eu rodar, você vai ver que ele vai ter uma lista somente com o elemento 2 como resultado. Então, se eu pegar, por exemplo, e der um print nesta lista vazia de inteiros e executar, vocês vão ver que ela vai ser impressa aqui no final, o número 2.
Eu posso colocar mais elementos nessa lista. Eu vou copiar essa linha aqui, ó, e colar. E eu posso colocar 2, 1, 5, por exemplo. E se eu printar essa lista aqui de novo, você vai ver que ela vai estar toda desorganizada. Vai estar na ordem que eu coloquei, 2, 1, 5, certo? Mas às vezes eu tenho uma lista gigantesca de vários números e eu quero organizar ela. Se forem tipos básicos, como inteiro ou strings que ele consegue colocar em ordem alfabética, você pode simplesmente pegar a minha lista vazia, .sorted. É uma função pronta dele que já vai retornar a lista organizada, 1, 2, 5. Veja que se eu imprimir a lista vazia de inteiros depois disso, ela vai dar como resultado ainda o 2, 1, 5. Por quê? Porque aqui ele está me retornando a lista organizada, mas isso não está organizando aquela lista lá definitivamente. Se eu quiser que aquela lista fique organizada, eu vou ter que colocar que o resultado dela organizada vira ela. E aí sim, se eu executar, você pode ver que de 2, 1, 5, agora a minha lista vazia de inteiras passou a ser organizada. Isso funciona também para listas string. Então se eu colocar, por exemplo, aqui uma alfabeto, certo? Criar uma lista aqui e dentro dela eu colocar vários elementos desorganizados. Quando eu pegar o meu alfabeto.sorted, vou imprimir o resultado disso daqui, certo? Você vai ver que aqui embaixo vai sair já organizado, não vai sair o AZCR, mas sim ACRZ na ordem que o alfabeto tá, né? Funciona também para palavras completas. Por exemplo, meu nome é Rodrigo, se organizar, o I vai vir para o começo, o M logo depois e assim por diante.